Hoje o Corinthians enfrenta o Vasco em busca de sair da zona de rebaixamento. Veja o que os comentaristas falaram. Que já foi mencionado aqui, a gente só não lembrou e não falou daquela grande atacada do Cássio contra o Diego Souza. Essa foi no Pacaembu, né? Copa Libertadores. No começo do Mundial ali, né? Se aquela bola tivesse entrado, não sei se o Cássio seria o melhor goleiro da história, não sabemos se o Tite seria todo esse treinador que a gente, né? É o futebol. E agora essa não virou uma rivalidade. O drible que o Breno Bidon deu no Cauã na final lá no Maracanã foi coisa de outro mundo também e que culmina no gol, né? Do Memphis Depay ali, a assistência do Yuri Alberto. Então, assim, não chega a ser uma rivalidade daquelas de bronca, mas é uma rivalidade, tudo para ser um jogão. Pelo que eu vi, é provável escalação, Ranieri volta no meio campo, Ranieri é muita força, Thiago Mendes do outro lado, capitão do Vasco. Tava na dúvida, né? Se Thiago Mendes talvez não jogue. Então, as prováveis, né? Sim. Porque mas viajou, veio para São Paulo. Se fala muito quando o Ranieri não está e se fala muito a favor quando o Thiago Mendes está como esse capitão que assumiu aí. Então, tudo para ser um grande jogo, um jogaço na Neoquímica. O tabu é feito para ser quebrado, mas do lado de cá tem um cara, do lado de cá Corinthians, que conhece Vasco ali, né? Cada cantinho lá de São Januário e do Vasco também, né? Surpreende vocês, Fernando Diniz, com esse novo dinizismo, com essa defesa ali, ó, uma defesa que não toma gol, pelo menos não toma gol. Pois é, o que tá acontecendo? Mas, ó, do outro lado, o ataque tá devendo um pouquinho. O ataque não tá nem chutando pro gol, né? Então. O jogo contra o Vitória acaba sendo testado a gol. O jogo da Copa do Brasil fez o gol no único lance que poderia ter feito. E o Diniz sabe disso, ele está esperto para isso. Agora, é curioso essa situação, a gente está elogiando a defesa do Fernando Diniz, mas não adianta nada, que tem uma conta aí que está indo para a comanda dele, ele não toma gol, mas está no Z4. Está no Z4. A situação é ganhar esse jogo, é um jogo de 6 pontos. O nosso Rincon passou aqui, falou, lembrou isso. Como o jogo de 6 pontos foi um certo Corinthians e Inter pela classificação que o Corinthians perdeu em casa, já se deu o luxo de perder para um rival direto, que hoje só está na frente do Corinthians na tabela por causa daquele resultado. Então, essa matemática à parte no campeonato, à parte todas as pretensões desses clubes no campeonato, eles são clubes ali que a tendência é eles brigarem pelas mesmas posições, pelo mesmo pedacinho de queijo, como já foi no ano passado, né? Vasco, Corinthians, Santos, o Inter. Então é jogo de 6 pontos. Para o Vasco também. Para o Vasco também é jogo de 6 pontos. Mas Copa meio cheio, meio vazio. Porque assim, Libertadores, tudo bem. É meio vazio. Copa do Brasil, nesse começo, tudo bem. Mas no Brasileirão tá no Z4. Incomoda? Tá muito vazio. Né? Tá muito vazio. vazio. Porque desses times todos, eu acho que é uma situação diferente da do Cruzeiro, por exemplo. O Cruzeiro ocupava um Z4 mais ilusório do que o Z4 de times mais curtos, de times que nos últimos anos têm se acostumado. Há quantas temporadas nós estamos falando aqui de Z4, de Vasco, Santos e também de Corinthians? Por que não? Quando o Memphis Depay chega, na outra temporada, o Corinthians dá uma grande arrancada, mas a partir de uma campanha de medíocre para baixo. Então está na hora de pensar um pouco na vida, né? Tanto Corinthians quanto o Vasco. Estão frequentando muito essa zona aí para o tamanho que eles têm. Eu fiquei curioso, sabe por quê? Porque o Viola ali, ó, nosso parceiro Viola aqui, ele tá meio preocupado com o técnico do time dele. Só que o Diniz já foi técnico do time dele. O Viola falou que o Miller é melhor que o Mbappé. Ô, Viola. O Miller jogava bola, mas calma aí. O Mbappé não dá, né? Ô, Viola, abraço aí. O Viola tá dando risada. Eu mandei pra não é, fogueira. É que o Diniz já foi técnico do time dele. E ele cornetava, porque ele falava, eu sou passo nervoso, que a bola fica lá, o sassaricando, tem que chutar essa bola, tem que dar aquele estourão pra frente. Mas agora o Diniz tá lá no Corinthians e não leva gol, Viola. E o Perninha vai jogar contra o Diniz, então hein? tem isso ainda. É verdade, tem isso. Outro reencontro, vai anotando os reencontros aí. Anota o Pedro Raul também. Mas isso aí já estava resolvido, né? O Tietê trabalhou junto com o Diniz ali, tiveram uma relação profissional. O ponto do Diniz é que no Vasco era um time que conseguia ser muito irritante, porque o time produzia lá na frente, criava chances, mas em falhas defensivas acabava tomando muitos gols bobos, né, bastante evitáveis, e o Vasco não conseguiu também ter uma sequência, principalmente depois da perda do título da Copa do Brasil. O Pedrinho, que era um presidente que sempre admirou a ideia de futebol do Diniz, não teve força para bancá-lo, né? A pressão ficou muito grande.
o Diniz acabou demitido, agora reencontra o Vasco. Acredito que sem mágoas também do lado do Diniz, né? Já viveu muita coisa no futebol para saber lidar e assimilar uma demissão, mas eu vejo que o Diniz também tenta evoluir como treinador. É claro que um recorte de 5 jogos é muito pouco ainda, né? Para falar, agora o Diniz tem uma nova versão. Equilíbrio. É um treinador que vai priorizar mais o equilíbrio defensivo. Mas no Corinthians ele conta com o Hugo Souza, que é um goleiraço, não joga amanhã, é um desfalque pesado para o Corinthians. Gabriel Paulista e Gustavo, que já foi mencionado aqui, a gente só não lembrou e não falou daquela grande atacada do Cássio contra o Diego Souza. Essa foi no Pacaembu, né? Copa Libertadores. No começo do Mundial ali, Se né? aquela bola tivesse entrado, não sei se o Cássio seria o melhor goleiro da história, não sabemos se o Tite seria todo esse treinador que a gente, né? É o futebol. E agora essa não virou uma rivalidade. O drible que o Breno Bidon deu no Cauã, na final lá no Maracanã, foi coisa de outro mundo também e que culmina no gol, né? Do Memphis Depay ali, a assistência do Yuri Alberto. Então, assim, não chega a ser uma rivalidade daquelas de bronca, mas é uma rivalidade, tudo para ser um jogão. Pelo que eu vi, é provável escalação, Ranieri volta no meio campo, Ranieri é muita força, Thiago Mendes do outro lado, capitão do Vasco. Estava na dúvida, né? Thiago Mendes talvez não jogue. Então, as prováveis, né? Sim. Porque mas viajou, veio para São Paulo. Se fala muito quando o Ranieri não está e se fala muito a favor quando o Thiago Mendes está como esse capitão que assumiu aí. Então, tudo para ser um grande jogo, um jogaço na Neoquímica. O tabu é feito para ser quebrado, mas do lado de cá tem um cara, do lado de cá Corinthians, que conhece Vasco ali, né? cada cantinho lá de São Januário e do Vasco também, né? Surpreende vocês, Fernando Diniz, com esse novo dinizismo, com essa defesa ali, ó, uma defesa que não toma gol, pelo menos não toma gol. Pois é, o que está acontecendo? Mas, ó, do outro lado, o ataque tá devendo um pouquinho. O ataque não está nem chutando para o gol, né? Então. O jogo contra o Vitória acaba sendo ter chutado a gol. O jogo da Copa do Brasil fez o gol no único lance que poderia ter feito. E o Diniz sabe disso, ele está esperto para isso. Agora, é curioso essa situação, a gente está elogiando a defesa do Fernando Diniz, mas não adianta nada, que tem uma conta aí que está indo para a comanda dele, ele não toma gol, mas está no Z4. Tá no Z4. A situação é ganhar esse jogo, é um jogo de 6 pontos. O nosso Rincon passou aqui, falou, lembrou isso. Como jogo de 6 pontos foi um certo Corinthians e Inter pela classificação que o Corinthians perdeu em casa, já se deu o luxo de perder para um rival direto, que hoje só está na frente do Corinthians na tabela por causa daquele resultado. Então essa matemática à parte no campeonato, à parte todas as pretensões desses clubes no campeonato, eles são clubes ali que a tendência é eles brigarem pelas mesmas posições, pelo mesmo pedacinho de queijo, como já foi no ano passado, né? Vasco, Corinthians, Santos, o Inter. Então é jogo de 6 pontos. Para o Vasco também. Para o Vasco também é jogo de 6 pontos. Mas Copa meio cheio, meio vazio. Porque assim, Libertadores, tudo bem. É meio vazio. Copa do Brasil, nesse começo, tudo bem. Mas no Brasileirão tá no Z4. Incomoda? Tá muito Incomoda, vazio. Né? Tá muito vazio. Porque desses times todos, eu acho que é uma situação diferente da do Cruzeiro, por exemplo. O Cruzeiro ocupava um Z4 mais ilusório do que o Z4 de times mais curtos, de times que nos últimos anos têm se acostumado. Há quantas temporadas nós estamos falando aqui de Z4, de Vasco, Santos e também de Corinthians? Por que não? Quando o Memphis Depay chega, na outra temporada, o Corinthians dá uma grande arrancada, mas a partir de uma campanha de medíocre para baixo. Então está na hora de pensar um pouco na vida, né? Tanto Corinthians quanto o Vasco. Estão frequentando muito essa zona aí para o tamanho que eles têm. Eu fiquei curioso, sabe por quê? Porque o Viola ali, ó, nosso parceiro Viola aqui, ele tá meio preocupado com o técnico do time dele. Só que o Diniz já foi técnico do time dele. O Viola falou que o Miller é melhor que o Mbappé. Ô, Viola. O Miller jogava bola, mas calma aí. Não dá, né? Ô, Viola, abraço aí. O Viola tá dando risada. Eu te mandei pra não é, fogueira. É que o Diniz já foi técnico do time dele. E ele cornetava, porque ele falava, eu sou passo nervoso, que a bola fica lá, o sassaricando, tem que chutar essa bola, tem que dar aquele estourão pra frente. Mas agora o Diniz tá lá no Corinthians e não leva gol, Viola. E o Perninha vai jogar contra o Diniz, então hein? tem isso ainda. É verdade, tem isso. Outro reencontro, vai anotando os reencontros aí. Anota o Pedro Raul também. Mas isso aí já estava resolvido, né? O Tietê trabalhou junto com o Diniz ali, tiveram uma relação profissional. O ponto do Diniz é que no Vasco
era um time que conseguia ser muito irritante, porque o time produzia lá na frente, criava chances, mas em falhas defensivas acabava tomando muitos gols bobos, né, bastante evitáveis, e o Vasco não conseguiu também ter uma sequência, principalmente depois da perda do título da Copa do Brasil. O Pedrinho, que era um presidente que sempre admirou a ideia de futebol do Diniz, não teve força para bancá-lo, né? A pressão ficou muito grande, o Diniz acabou demitido, agora reencontra o Vasco. Acredito que sem mágoas também do lado do Diniz, né? Já viveu muita coisa no futebol para saber lidar e assimilar uma demissão, mas eu vejo que o Diniz também tenta evoluir como treinador. É claro que um recorte de 5 jogos é muito pouco ainda, né? Para falar, agora o Diniz tem uma nova versão, equilíbrio. É um treinador que vai priorizar mais o equilíbrio defensivo, mas no Corinthians ele conta com o Hugo Souza, que é um goleiraço, não joga amanhã, é um desfalque pesado para o Corinthians. Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, uma dupla de zaga que vai muito bem no jogo aéreo, então isso daí já elimina boa parte dos problemas do treinador na hora de pensar na defesa. E claro, um time que agora, com o Diniz, retomou sua configuração de um jogo mais natural, né? Com 4 homens no meio campo, cada um fazendo a função em que vai melhor. Então você tem o Bidon na meia esquerda, o André na meia direita, tem o Garro fazendo a criação, subindo muito de produção, e o Diniz exaltando, né? O papel dos atacantes também no momento defensivo. Quando o Corinthians joga com o Memphis é praticamente 1 a menos na recomposição. Com o Lingard e com Pedro Raul ou com o Yuri Alberto, todo mundo volta, todo mundo ajuda a marcar. Acredito que isso ajudou também o Diniz nesse início de trabalho. Não estou dizendo aqui que o Memphis é um problema, mas, por outro lado, o ônus de ter o Memphis em campo é saber lidar com um jogador a menos na marcação, arrumar o time para isso, e essa dor de cabeça o Diniz ainda não teve. Pegou um time que todo mundo trabalha sem a bola, e isso tem feito o Corinthians sobreviver nesses 5 jogos com a baliza zerada. Porque aí tem mais gente para lingar ao meio campo. Entendeu, Luciano? Você que adora eu gosto. Esse tipo de... Entendeu? Mestre Luciano. Eu gostei dessa. Você já está lingardizado, prof? Já está? Não? Ainda quero ver. Fez até gol o rapaz aí agora. Mas gol, o Casinho também já fez. O Corinthians ainda não está, não. A minha única preocupação, assim, tudo bem, é começo de campeonato ainda, não tão começo, né? O primeiro turno está caminhando aí para... Mas o Corinthians, sempre quando ficou fora de outras competições, mesmo estando ruim na tabela no Brasileiro, não foi um problema. Porque tinha uma coisa só para pensar, um campeonato só para pensar. Agora não. Agora, como a gente acabou de falar, o Lu falou aqui, na Libertadores e na Copa do Brasil, está vivo. Tá. Então tem que dividir as atenções em 3 campeonatos. E na tabela do Brasileiro não está nada legal. Então, assim, tudo bem. Tem que sair dali o mais rápido possível. Mas hoje a questão é essa. Tem que dividir o plantel, ainda sem o Memphis, com todo esse... O Garro voltando, ainda não voltou a ser o Garro, que todo mundo está acostumado a ver. Vários deles, né? Retomar o trilho no Brasileiro também. E por incrível que pareça, Silas e amigos, se tem uma gordurinha para o Corinthians hoje, é na Libertadores. É na Libertadores. É líder do grupo. Seriam mais 2 vitórias, é isso. Se ganhar do Peñarol, se faz a lição de casa contra o Peñarol, e a gente sabe que o Peñarol hoje é muito mais a camisa do que qualquer outra coisa, é bem viável supor que o Corinthians faça uma boa partida e vença o Peñarol no jogo na Neoquímica, que está praticamente classificado na Libertadores. Pode até pensar em dar um carinho ainda maior para o brasileiro, porque é lá que a coisa está pegando. E o Vasco não tem esse dilema, né? Porque caiu do céu para o Renato Gaúcho a punição da Conmebol de 3 jogos, né? E que punição louca, né? Olha, o treinador não foi para o jogo na Argentina. Então não vai mais 3. Vamos puni-lo com mais 3. É uma coisa meio bizarra, mas o Renato deve estar rindo de orelha a orelha com essa punição. Porque ele já não fazia questão nenhuma da Sul-Americana, já tinha descartado ali na prioridade, na hierarquia do Vasco, é Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana, e o Renato, para ele, caiu do céu uma punição. Agora não precisa ir aos jogos, agora pode ter carta branca para mandar o time reserva para a Sul-Americana e transformar em última prioridade. O torcedor
pode chiar, e eu até vejo como algo questionável, né? Dá para dosar um pouco mais. E o Renato sempre fez isso, né? No Grêmio. No Grêmio ele era mestre em fazer isso, né? O Spinelli não está dosando, não. Mas fez no Fluminense. E algumas coisas acontecem muitas vezes com o Vasco, né? A gente nunca tinha visto o goleiro ser expulso por cera no futebol brasileiro. Aconteceu com o Vasco no Beira-Rio, Léo Jardim, levou vermelho. Agora, treinador suspenso porque não vai a jogo, porque escolhe os jogos em que vai viajar. Treinador suspenso do Vasco. E o Renato já tinha adotado esse expediente em vários clubes. Eu até entendo, tá no regulamento. Mas esse tipo de punição, para mim, é algo que não se sustenta, né? O profissional, mesmo sendo treinador, pode ter o direito de não querer focar em outro jogo, em treinamentos. E no caso do Renato, eu até discordo dessa ideia do treinador não ir aos jogos. Para mim, é a obrigação básica do treinador, que não joga, que não tem desgaste físico, é viajar com o time, é estar junto com a delegação, mesmo que poupe titulares. Mas ainda assim, também discordo da punição ao Renato, mesmo que para ele tenha sido muito conveniente. E ele é reincidente, que ele já fez isso pelo Flu. Fez? Ele não tinha ido também pelo Flu. Eu acho que a punição devia ser o contrário. O cara não foi, ele é obrigado a ir a 3 jogos de outros times para pagar aquela. Agora, esse ranking... Mas não devia nem ter essa regra, prof. O clube que deveria estabelecer. Claro. Olha, isso a Conmebol não tem que entrar nisso. A gente autoriza o profissional, a gente está comprando essa ideia que ele não precisa, a competição não é prioridade, mas, na minha visão, se paga um salário e um bom salário para o treinador, é para que ele compareça em todos os jogos. E a exceção chegou numa final de Copa do Brasil, numa final de Libertadores ou Sul-Americana, e tem um jogo ali para cumprir tabela no meio de semana. Aí, ok, o treinador está ali no foco total da semana para uma final. Fora isso, para mim, nada justifica um técnico não estar presente com o seu time. Mas você corre um risco de você perder parte do grupo. E desmobiliza. Acho que é o ponto principal, né? Esse é o principal. Eu fiquei 11 anos como treinador, jogava no Série A ou Série B no sábado, no domingo, no domingo ou na segunda. Eu estava dando treino para os reservas. Muitas vezes o presidente foi lá no treino, o que você está fazendo aqui? Eu falei, como assim, presidente? São esses caras aí que vão entrar no segundo tempo e não na maioria, mas em alguns jogos, esses caras que vão ganhar o jogo pra gente. São esses caras aqui que o treinador auxiliar e o preparador físico ficam escutando as bobagens no dia depois do jogo, porque o cara vai pro jogo, a família toda vai pro jogo, o cara nem entra. Primeiro que ele já tem que treinar quando acaba o jogo. Todo mundo indo pro vestiário tomar banho, dando entrevista, ele tá dando aqueles piques lá. Cara, às vezes tá frio e o cara tem que fazer ali. Ele tá frio também. E aí no outro dia o cara tem que estar lá cedinho. Enquanto que o outro saiu para comemorar, porque sabe que no outro dia vai ter uma certa folga. Então esse você tem que dar atenção. Então eu parto desse ponto de vista. Agora, ele tem todo o direito e concordo com o Breler. Cara, é um jogo final. No meio de semana tem um jogo que não interessa muito para ninguém. Aí fala, cara, deixa eu me concentrar no jogo. Mas não é o caso. Não é o caso. Agora é curioso pensar que no Corinthians e Vasco do Campeonato Brasileiro anterior, na Arena, a política do Vasco, e que deu com os burros d'água com isso, com o Carille ainda como técnico, era justamente o contrário. O Vasco colocou um time meia boca contra o Corinthians, que acabou perdendo por 3-0, né? 3-0, foram uns gols que anularam ali do Corinthians no VAR, um jogo cheio de... E o Vasco penou, acabou não fazendo nada na Sul-Americana, e eram pontos importantes em Campeonato Brasileiro. Então eu vejo que dessa vez o Vasco alinhou mais as prioridades à sua realidade. Mas, prof, será que não dá para equilibrar as coisas? Precisa ser sempre ao extremo? Ou larga a competição, ou vai com todo o gás e abandona o brasileiro? Nesse caso, o treinador, de fato, é uma realidade muito complicada no calendário que a gente tem no futebol brasileiro. Aí agora você tem Campeonato Brasileiro coincidindo com Copa do Brasil, tudo, né? Agora o calendário competições com sul-americanas, Copa do Mundo, mas ainda assim dá para tentar manter uma base do time com jogadores que têm condição física, ir dosando de alguma maneira, ou até mesmo, vou poupar o time, vou com o time reserva, mas leva alguns titulares, o treinador está presente, demonstra mobilização. Porque, de fato, se largar uma competição na condição em que o Vasco está, precisando desesperadamente de um título também, porque não é normal um clube da grandeza do Vasco não ganhar um título relevante desde 2011. São 15 anos de jejum que isso é amargo para o torcedor. Então, uma Sul-Americana ou até mesmo uma Copa do Brasil hoje representa um caminho muito mais viável para o Vasco do que no Campeonato Brasileiro. Então, na minha visão, dá para equilibrar e não precisa ser sempre esse extremo de largar a competição de antemão.
E você vai sentindo de acordo com os jogos também. A Sul-Americana do ano passado, o Vasco caiu no grupo do Lanús. O Lanús passa em primeiro justamente porque o Vasco jogou mal, o trabalho do Carille não tinha engrenado, mas se tivesse se esforçado um pouco mais, passaria e o Lanús acabou campeão. Sim. Então, eu vejo que os times brasileiros podem tentar equilibrar, porque hoje está muito cômodo descartar a Sul-Americana logo de cara. E os times que estão na Libertadores não descartam. Então, eu vejo que a Sul-Americana, sobretudo para times que vivem jejuns de título como o Vasco, não deveria ser tão negligenciada como tem sido. Quem é o favorito? Vou responder agora, eu não. Os senhores aqui vão responder quem é favorito à vitória da Neoquímica Arena. Quando a gente fala de mandante, o Corinthians não está muito bem nessa história, porque é o segundo pior mandante aí nessa temporada 2026 aqui do Brasileirão. E o Vasco não consegue vencer fora, pelo menos não venceu até agora, são 3 empates e 2 derrotas. De um lado a gente tem uma defesa que não leva gol, por enquanto até agora não levou gol com o Fernando Diniz. E do outro lado a gente tem um ataque que é o 5º melhor ataque da competição, que é o ataque do Vasco. Quem é o favorito para amanhã? Números à parte, eu acho que é a questão do fator casa. O Corinthians não vem jogando bem em casa, mas esse não é o normal do Corinthians na Neoquímica. O Corinthians apresenta um jogo mais intenso, gosta de jogar naquele gramado rápido. Eu acho que o fator casa desequilibra aí nessa situação. Acho que o Corinthians tem a condição maior de ganhar justamente porque está jogando em casa. Fosse o jogo em São Januário, não seria favorito. Mas é um jogo equilibrado demais, né? É muito equilibrado, tanto que eu só peguei o fator casa para desequilibrar isso aí. Os dois times são muito parecidos nos seus problemas, em alguns dos seus problemas, na busca de soluções que não tem encontrado. O Vasco um pouco melhor na classificação, mas o vascaíno sabe, não dá para confiar muito nessa gordurinha, Sim. não. Aquele começo do Renato foi empolgante, mas todo mundo sabia que não se sustentaria, né? É muito difícil. Se sustentasse aquele começo, ia ser campeão do mundo, que foi uma loucura. Sim. E fora de casa, o Vasco ainda deve muito ao seu torcedor. Tem perdido pontos importantes fora de casa. É porque realmente porque tem os empates e fez gol em todos os jogos fora de casa. E empates doídos, né? Dava para conseguir os 3 pontinhos ali e não conseguiu vencer. E um trunfo do Vasco nos últimos jogos tem sido essa versão mais goleadora do Andrés Gomes, né? O Andrés Gomes é um ponta ali que sempre parte para cima, tem o drible, tem a velocidade, mas peca na decisão final. Mas nos últimos jogos tem corrigido isso, tem não só finalizado melhor, feito gols, mas também tido um critério melhor, se é uma bola para passar, para dar assistência ou para chutar para o gol. Então cresceu muito o atacante colombiano no do Vasco. E nessa do favoritismo, Luciano, eu digo que depende muito da condição física do Thiago Mendes. Se o Thiago Mendes vai para o jogo, o Vasco tem mais possibilidade de vencer ou pelo menos de arrancar um empate. Porque hoje o Thiago Mendes é um pilar do time. Eu cito o Andrés Gomes, mas para sustentação defensiva, para saída de bola, tem feito toda a diferença. E quando o Renato olha para o banco para substituir, as opções são muito escassas. É um problema crônico do Vasco, a falta de bons volantes, né, com um número maior. Se não jogar? Mas o Hugo Moura, na comparação com o Thiago Mendes... Não, hoje não. Hoje acaba baixando, porque o Hugo Moura é aquele volante defensivo, o volante para guardar a posição e não tem a qualidade do Thiago Mendes na saída de bola e até mesmo a mesma intensidade do Thiago. Então, outra alternativa seria colocar Cauã Barros e Tietê e tentar um atacante a mais, né? Até para aproveitar a fase do Spinelli ou do Brenner, mas aí, jogando fora de casa com o Corinthians, eu imagino que o Renato não vá se arriscar tanto. Então, por isso, sem o Thiago Mendes, o Vasco perde muito, não só de poder ofensivo, né, de chegada na frente e articulação na saída de bola, mas também de um cara que tem sido o pilar do sistema defensivo com o Renato. Dito isso... o Corinthians é favorito. O Corinthians é favorito. Silas, tem favorito para você? Porque assim, esse jogo é bem equilibrado. Talvez dos jogos que a gente vai comentar hoje, talvez é o jogo mais equilibrado. O favorito você está pedindo um. É o que eu estou pedindo aqui. É o favorito por exclusão. Eu daria 50-50. Mesmo sendo na Neoquímica, com toda a força que o Corinthians tem em casa, eu acho que vai ser uma briga ali na ponta esquerda do Vasco, né? Contra o lado direito do Corinthians. Deve jogar o Milan, pelo menos a formação provável. Mateuzinho então, tá fora. Vai sofrer muito ali. Aí tem o Gabriel Paulista que está jogando muito. Do lado direito, se vem o André, se vem o Breno Bidon, que está acostumado a fazer aquela meia direita também ali, para ajudar, vai ter que haver uma ajuda grande por aquele lado, porque realmente o Andrés Gomes hoje
eu não sei, na frente é um dos melhores atacantes do Campeonato Brasileiro. Peca ainda um pouco nessa parte final, mas é muito bom jogador, segura muito, tem muita imposição física. E depois o meio-campo, né? Se não está o Thiago Mendes pelo lado do Vasco, aí eu acho que fica mais a favor do Corinthians ganhar esse meio-campo. E depois lá na frente, não sei quem que o Corinthians coloca, se coloca o Yuri Alberto junto com o Vitinho, o Garro, que ele vai fazer lá na frente, a gente precisa aguardar para ver. Mas eu diria um 50-50 pelo momento do Vasco e pelo momento do Corinthians. Foi assim na semifinal, na final da Copa do Brasil. Se não é 65... bota 51 pelo menos pra gente ter um favorito. 55-45, né? Tá ótimo. O primeiro jogo da Copa do Brasil, que foi em São Paulo, foi um 0x0. A favor do Corinthians, tá? A favor do Corinthians, 55-45 pro mandante. Você vê como eles são parecidos até nos problemas, né? Se o Corinthians não tem um lateral direito à altura para substituir, o Vasco não tem o volante à altura. Também é coisa de elenco curto, de time melhor que o elenco. E goleiro, hein? No lugar do Hugo Souza também é difícil de também substituir. Deve ir o Cauê, né? Também é complicado. Ainda bem que para o Corinthians não é um jogo que vai para pênaltis. Senão seria um desfalque gigantesco. Compromisso do Corinthians é amanhã, então, na Neoquímica Arena. Vai receber o Vasco de Renato Gaúcho. E, claro, é o reencontro aí do Fernando Diniz com a sua ex-equipe, que é o Vasco da Gama. Uma de suas várias ex-equipes. Ele já tem saudade, Viola? Não tem saudade, então tá bom. Vambora.